Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grancast de hoje. E hoje vamos ter um tema super importante, a saúde mental no agronegócio. E vamos trazer a nossa convidada, Emanuele Fossati. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Pode se apresentar para nós um pouco, Emanuele? Claro. Eu gostaria inicialmente de agradecer, então, pelo convite, de estar aqui conversando sobre um tema tão urgente e tão importante que é a saúde mental, né? Então, fico muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sou Emanuele, eu sou psicóloga, especialista em comportamento humano nas organizações e mestre em administração com ênfase em gestão de pessoas. E a minha atuação profissional, ela se dá muito nesse viés da saúde mental no ambiente de trabalho, né? Que vem ao encontro da nossa conversa de hoje. Maravilha! É um assunto bem relevante, né? Porque muitas vezes é, de certa forma, deixado de lado, né? Às vezes a pessoa, o produtor, ele está passando por algumas circunstâncias e ele acaba misturando, né, a pessoa com o negócio, né? E aí se sobrecarrega e começa a ter problemas aí no sentido, assim, depressões, né? Que vamos falar um pouco mais aí, né? Vamos trazer isso aí para este mês aqui de setembro, né? Então eu vou iniciar com você, Emanuele, eu trouxe aqui um roteiro, algumas perguntas para nós podermos estar esclarecendo e trazendo isso para o público. Então eu queria falar um pouco aqui, Emanuele, sobre um tema que é a saúde mental no agronegócio, né? Então aqui, na sua visão, por que a saúde mental ainda é um tema pouco discutido no agronegócio? Na verdade, a saúde mental, a discussão sobre saúde mental, ela vem crescendo, né, ao longo dos anos, mas ainda a gente enfrenta muitos tabus, muitos preconceitos, né, em relação à temática. Tem áreas, cada área tem as suas particularidades, né? Mas a área do agronegócio me parece que é uma área que tem uma cultura de muita resiliência, né? Onde talvez a vulnerabilidade emocional não seja vista ainda como algo a ser debatido de uma forma tão aberta, né? Às vezes pode parecer um sinal de fraqueza ou aquela frase de que a gente dá conta de tudo, né? A gente é forte e na verdade a saúde mental é um sinal de força, a gente precisa, né, trabalhar com a saúde mental. Então me parece que talvez seja ainda uma área que precisa falar mais sobre o assunto, né? Como outras áreas também têm as suas particularidades. Maravilha! E uma pergunta aqui que o pessoal de casa nos trouxe também: quais são os principais fatores que você acredita que afetam a saúde mental dos produtores rurais? Isso tem a ver diretamente com os negócios? Sim, hoje quando a gente pensa em saúde mental, a gente precisa incluir todo o contexto social desse sujeito, né? Então, sim, existem questões individuais, mas também existe o fator social, o fator de trabalho que pode influenciar na saúde ou no adoecimento mental. E pensando na área dos produtores rurais, tem várias questões aí que aparecem, né? Então, se a gente começar a pensar desde a instabilidade, né, em relação às variáveis que não são controladas, por exemplo, tempo, clima, né? Os produtores rurais trabalham com essas questões diariamente. A questão econômica, né? Os custos para os insumos, para os materiais, para os maquinários, tudo envolve valores muito altos, né? O que também gera, às vezes, um financiamento, um endividamento desse trabalhador, né? E tudo isso, todas essas variáveis, elas vão gerando um certo nível de estresse, de preocupação. E o estresse, até certo ponto, ele não é negativo, né? Ele nos movimenta, ele faz com que a gente busque resolver aquele fator estressor. Só que quando ele persiste, assim, por muito tempo e de uma forma muito intensa, ele pode gerar o adoecimento, né? Então, eu penso que além disso, né, a própria jornada de trabalho tem momentos em que o trabalhador da área rural, ele tem jornadas mais prolongadas, né? Ele não tem tantas pausas para descanso, às vezes fica isolado da família ou dos amigos ou do âmbito social pelo trabalho também. Então são todos fatores que podem contribuir para esse adoecimento, né? Se esse trabalhador também não puder ter uma rede aí de apoio que auxilie ele nesse processo. Então é muito importante, assim, até desmistificar algumas coisas, porque nessa cultura de ser resiliente, às vezes a gente confunde uma tristeza passageira com depressão, né? Um mal-estar emocional específico de uma situação com algo mais prolongado.
Então, existem situações em que é necessário um acompanhamento profissional, realmente, né? Para que esse trabalhador possa se dar conta de que aquele sofrimento ele já alcançou talvez níveis mais elevados, né? Maravilha. Aproveitando esse gancho, assim, porque às vezes, né, a pessoa ela está passando por um dia triste e às vezes é dias tristes, né? Então, como que a pessoa também ela pode diferenciar isso, né? Saber, opa, peraí, hoje estou com essa angústia porque me aconteceu tal fator, mas não, essa angústia não é todos os dias, né? Ou como que a pessoa pode também diferenciar, né? Sim. Na verdade, depende do transtorno, né? Mas, por exemplo, uma depressão, né? É quando os sintomas, eles se prolongam por muito tempo. Então, em uma semana não passa, né? Um mês não passa. Os sintomas, você começa a perder interesse por coisas que antes você gostava de fazer, né? O teu humor, ele fica mais instável. Então, eu me irrito com muita facilidade, tenho explosões de humor, tenho um sentimento de vazio, de culpa, de perda de interesse pela vida, né? Quando esses sintomas começam a se manifestar, já é importante ficar atento, né? Mesmo que seja ainda recente. Às vezes está associado a alguma coisa, né? A perda de um familiar, alguma situação que aconteceu e que é normal, né? É esperado que a pessoa tenha essas reações. Mas se isso começa a aumentar, não passa, você continua com esse sentimento, não tenho mais vontade de sair de casa, né? Não tenho mais vontade de me arrumar, de tomar um banho, sabe? Começam a ter sintomas que eles não terminam, eles têm uma continuidade até que você vai se apagando. Então é nesses casos que é mais grave, né? Mas claro, quanto antes você se der conta, melhor, porque às vezes a intervenção ela pode ser mais pontual e aí você já consegue dar um andamento mais saudável, né, à tua vida. Mas depende muito, a ansiedade, por exemplo, também. A ansiedade, quando tem uma causa específica, normalmente ela passa depois de um tempo. Agora, quando você não sabe a causa do que te deixa ansioso, né? Você tem sintomas físicos que você não tem uma explicação médica para isso. É o coração acelerado, é uma dor de estômago. E aí você começa a ver que tem a ver com a ansiedade. Então também, nesses casos, é importante buscar ajuda. Entendi. A pessoa procurando uma ajuda para ela conseguir identificar de onde está vindo isso, né? Isso. Porque um profissional que está todos os dias com pacientes, né? E estudou para isso, né? Vai conseguir, está acontecendo por tal motivo, outro motivo, isso é diferente daquilo. Isso. E até a família, porque às vezes a pessoa não se dá conta, né? Nem sempre a gente consegue se perceber, assim, nessas mudanças. Então, muitas vezes é quem está próximo da gente que percebe. É o colega de trabalho, é o familiar, a esposa, né? Então, é a pessoa que está ali que está vendo, poxa, mas né, você está sempre desanimado, você está sempre... não tem mais vontade de se arrumar. A pessoa começa a perceber que você mudou, o teu comportamento mudou. E aí, nesses momentos, às vezes é mais fácil identificar pelo olhar do outro, né, também. Então, isso está bem, a importância do familiar também estar atento a esses sinais, né? Isso Porque, mesmo. às vezes, e a gente sabe, né, eu sou do interior também, né, então a gente sabe que às vezes a cultura do interior, ela é, né, o homem tá ali, é resiliente a tudo, forte e tal, né? Então, e às vezes, né, parar para ouvir, né, a outra pessoa, o familiar, né, que vem conversar, e a importância, então, da pessoa, do familiar estar identificando isso nela, né, muito importante, né, isso aí é um tema importante, porque hoje, por exemplo, aqui o Rio Grande do Sul passou por estiagens, passou por várias questões que é ano após ano, e onde é que vai bater? Lá, geralmente, no financiamento do produtor. Às vezes, né, teve pessoas que perderam, né, na enchente passada, perderam casa, às vezes perderam mais do que isso que foi de familiares, e aí une mais com o problema agora, às vezes, dívidas, né, então a pessoas conseguir diferenciar isso, né, e não deixar também se abalar por tudo, né, ela estar ciente disso, né, muito importante, né. Também o pessoal tinha deixado mais umas perguntas, eu fui colocando num cronograma para nós levarmos ele bem alinhado. Então, como o produtor, como ele lidar com o estresse, com a pressão que vem? Que a pressão, hoje a gente sabe que o produtor,
praticamente ele planta o dinheiro dele a céu aberto, né? Sim. Então ele planta e não tendo a total certeza que vai nascer, que vai chover, que o clima vai cooperar. Isso. E nisso ele precisa ter os insumos, onde ele vai pegar, vai recorrer à cooperativa, vai recorrer aos custeios dos bancos e vai ali plantar. E às vezes ele precisa, se ele não der o giro, ele precisa postergar, né? E a pressão pega, né? Então, como ele lidar com essa pressão no campo, né? O que está ao alcance dele, o que não está, o que depende dele, né? E o que ele tem que também entender que não, peraí, isso aqui já não depende de mim, não choveu, não é minha culpa, o que vamos, né? Vamos indo, né? É bem difícil, né? Porque essa instabilidade, você não poder controlar essas variáveis, causa um estresse muito grande para o trabalhador, né? Eu penso que é importante, assim, em primeiro lugar, você ter uma rede de apoio, né? Que pode ser, inclusive, com outros trabalhadores da mesma área. Porque você poder conversar com outras pessoas, né? Que também vivem essa realidade, tem aí um sentido legal de que um possa ajudar o outro, possa, às vezes, pensar em soluções que o outro também pode realizar, né? Então, você ter uma rede, assim, de apoio de pessoas da mesma área para trocar ideias, para conversar, às vezes para contar uma situação que aconteceu, né? Porque talvez você vai conversar com alguém que não é da área, a pessoa não entende, né, essa relação ou o porquê que é tão difícil de lidar com algumas coisas, né? Então, acho que é importante uma rede de apoio, mas também é importante que esse trabalhador, ele possa, dentro dos limites viáveis, que ele possa encontrar momentos de autocuidado, né? Então, assim, que ele possa fazer pausas, né? Que ele possa ter momentos com a família, que ele consiga reservar alguns espaços, assim, porque o que acaba acontecendo é você se preocupa com tudo que está acontecendo e aí você trabalha 12 ou mais horas por dia, envolvido com aquela preocupação, e aí você chega em casa e você vai dormir. Então você não tem momentos em que você não está pensando naquilo. Então é importante encontrar algumas alternativas, sabe? Seja durante o trabalho mesmo, vou parar 15 minutos, vou fazer outra coisa, vou ler um jornal, vou ouvir uma música, vou ouvir o rádio, não sei. Ter pausas assim que você se desligue um pouco do trabalho faz bem para a tua saúde mental, né? Então a rede de apoio, essas pausas. Também é importante, assim, na questão dos endividamentos, né? Muitas vezes o trabalhador sozinho, ele não consegue encontrar soluções para isso. Então, às vezes, é importante buscar uma ajuda especializada também nessa área, né? Na área financeira. Então, que possa ajudar a encontrar uma luz no fim do túnel. Porque o endividamento, ele é uma bola de neve, a gente sabe, né? Que chega um ponto que a pessoa não consegue voltar. Então, precisa, muitas vezes, de um apoio nesse sentido também. Então depende muito assim do contexto, mas é sempre importante ele lembrar que ele precisa se cuidar. A gente tem muito essa ideia que tu falou também, né, eu sou forte. Muitas vezes o negócio rural, ele é o sustento da família toda, então fica uma pressão, só por isso já vira uma pressão, né? Se der algo errado, o trabalhador, ele fica com um sentimento muito forte de culpa, de frustração, né? Então, é importante que ele encontre esses mecanismos que auxiliem ele a tornar um pouco mais leve e pensar assim, o que eu posso controlar e o que eu não posso. E o que eu não posso, bom, que impacto que isso tem, né? Para daí ele poder ter decisões mais assertivas. Mas realmente é um ambiente de muita pressão, né? Então a pressão, se você não descarrega essa pressão, ela fica dentro da gente. E aí isso é um gatilho, isso é mais um indicativo para o adoecimento mental. Então, poder conversar, poder trocar uma ideia, poder dialogar sobre é importante. E a importância, então, do apoio social, né? Aqui eu tinha pontuado com o pessoal, o isolamento é uma realidade para muitos produtores, como você citou aqui no início de hoje, né? Então, ele trazendo essa conversa com os amigos, né? Porque com os amigos, com as famílias, né? Pessoas que sejam do relacionamento dele, da confiança deles também. Porque, para mostrar, né? Às vezes também, sem ninguém percebeu, às vezes a pessoa pode chegar também, né? Se ela se permite, pessoal, não tô legal, tô precisando de uma ajuda, né? É um ponto. E isso não é se rebaixar, não é humilhante, porque o que acontece? Como em empresas, como o agronegócio, assim, como você citou, né?
tem aquele nível, né, a hierarquia e a responsabilidade que a pessoa carrega toda para ela, né? Então, a pessoa também trazer uma atividade para ela assim, ó, o que pontuar, o que está dentro do que depende 100% de mim, o que não depende de mim. A chuva não é um fator que depende de mim, né? Ah, financiamento, fui lá, financiei, beleza. É minha responsabilidade. Mas ele pode pegar ajuda de algum outro setor financeiro, né? Ir conversar com advogados, ir conversar para ver qual a melhor solução que ele pode fazer com aquilo, né? Isso. Então, porque eu sei que o produtor, né, a gente gosta de ter mais terra, às vezes aquela terra já vem da família, né? Também quer ter todo cuidado para não perder e com certeza tem que se proteger quanto a isso, mas ele medir, né, o que está dentro do alcance e o que não está, e mais uma vez, como a gente citou, situações climas, situações sementes, outras situações, né, que o mercado não é assim, vai demandar automaticamente, né, vai acontecendo, né. E então a busca por um apoio profissional foi o que a gente, né, você citou aqui para nós. E mais alguma dica, Emanuele, assim, que você queira colocar, né, para o pessoal? Eu acho importante assim, né? Às vezes a pessoa não, como eu falei, ela não vai te dizer claramente, né, que ela está precisando de ajuda. Por isso a importância de perguntar, assim, de um jeito mais leve, como é que foi o teu dia? Tá tudo bem lá no trabalho, né? Tem alguma coisa que eu posso ajudar, né? E perguntando, porque às vezes a pessoa é um pouco mais fechada também, não quer abrir, né? Então é importante que esse diálogo aconteça diariamente pela família, até para poder ajudar a identificar se tem alguma coisa acontecendo, né? Então é importante ficar atento aos sinais, mas ao mesmo tempo, assim, os sinais às vezes são silenciosos, tá? Por exemplo, sinais emocionais, como eu falei antes, assim, aquele sentimento de vazio, de inutilidade, de perda de sentido. Às vezes a pessoa não vai falar sobre isso, e aí o familiar não vai perceber também. Então é importante tentar ao máximo, assim, ter esse diálogo, né? E sim, talvez buscar alguns apoios especializados, né? Hoje nós temos aí tantas opções, né? Tem sim um serviço de psicologia, por exemplo, particular, né? Mas também existem outros serviços que o trabalhador pode buscar, né? Nós temos canais, inclusive, via telefone, via e-mail, chat, né? Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que é uma ligação que a pessoa faz e ela pode conversar. Olha então, aí, que bacana, alguém, né? Já aproxima, né? Sem a pessoa, daqui a pouco, tem aquilo lá que eu tenho que ir para a cidade, tem que ir lá na consulta. Isso. Assim já aproxima, né? De um primeiro momento, né? Isso, não é uma terapia, mas é um serviço voltado para a saúde mental, né? Então é importante que possa acontecer. E também, claro, tem as unidades básicas de saúde, os CAPs, né, voltados à saúde mental, que oferecem esses serviços à população, que também é importante buscar, né? Hoje, na modalidade particular, digamos assim, a gente pode encontrar, inclusive, terapia online, né? Tem essa opção hoje. Então, antigamente não se realizava, né? Mas hoje sim. Então, tem muitas possibilidades. Depende do que é mais viável para esse trabalhador, né? Se ele consegue fazer esse investimento ou não. E claro, como eu falei, é importante que ele pare para se cuidar. Essa lógica de que eu preciso produzir o tempo todo, se a gente não parar para se cuidar, o corpo ele vai parar em algum momento, né? Nós somos um ser que está todo interligado. Então, se a nossa mente não está bem, se as nossas emoções não estão bem, o nosso corpo em algum momento vai sinalizar isso. Eu vou começar a ter dor de cabeça frequente, eu vou começar a ter dores no corpo, não vou ter energia para trabalhar, e aí a produção, consequentemente, ela vai diminuir. Então, às vezes, a gente tem que fazer essa lógica inversa, né, de entender que sim, eu quero produzir, tudo bem, mas eu preciso me cuidar para que eu esteja bem, para conseguir continuar trabalhando e produzindo, enfim, né? Primeiro a pessoa se cuidar, para depois cuidar da lavoura, cuidar da família, cuidar dos negócios. Porque senão é uma bola de neve, né? Ela não vai conseguir cuidar da família, dos negócios, se ela não estiver bem. Tem um ponto muito importante, né? O corpo começa a dar sinais, né? Você citou dor de cabeça, né? Dor de estômago, úlceras, né? Vai acontecendo várias coisas e às vezes é um sinal. A pessoa vai ali, tapa com remédio, né? Isso. E é um sinal que ali adiante já vai ter algo a
maior a estourar, né? A vir à tona esse problema, que é a depressão, outros, né, relacionados a isso. Um ponto que você citou ali muito importante, Emanuele, o isolamento social, né? Porque o produtor rural, por ele estar no campo, ele acaba tendo talvez para perceber esse isolamento social, às vezes pode ter mais dificuldade, porque quando a gente está na cidade, que é todo dia conversando com várias pessoas, se conecta aqui, ali e tal, no momento que a gente começa a ficar frustrado com alguma coisa e começa a ter isolamento social, a gente já começa a perceber instantaneamente, pá, eu gostava de ir lá naquele pessoal, não gosto mais, por quê? Gostava de sair, não gosto mais, o pai saía lá, ia pro jogo de carta dele, agora não vai mais, por quê? Agora, no meio rural, né, como a gente falou, às vezes é o produtor e Deus no campo, né? É isso aí. Então, às vezes acaba tendo menos rede e pode ser por isso também que ele tem dificuldade, né? Em identificar, né, que não está mais querendo sair, né? Isso. Aí entra esse olhar do outro, né? De quem tá perto. Seja família, seja algum colega de trabalho, alguém que tá ali junto, né? E às vezes vem disfarçado, assim, isso, né? A pessoa não se dá conta de que ela tá com um sofrimento maior, mas aí vem aquela fala assim, eu queria desaparecer. Eu sou um peso, eu não aguento mais. Então, às vezes vem frases soltas, assim, que, sabe? Talvez no primeiro momento quem escuta não dê tanta bola, mas é importante. Entendi, a pessoa já está dando sinais. Já está dando sinais, né? Claro, é importante também, assim, deixar claro que para o familiar, para quem está perto, né, às vezes realmente não consegue perceber, né? Acontecem situações onde a família depois se culpa por não ter percebido, né, algum sinal, mas pode acontecer, tá? É difícil mesmo. Por isso que a gente sempre ressalta a importância desse diálogo, desse convívio, de não deixar a pessoa sozinha, né? Se você vê que fica muito tempo lá no campo, isolado, que tem alguém que possa, né, participar de alguma forma. Não na parte técnica, mas nessa parte mais das relações, né? Para não deixar essa pessoa tão sozinha. Às vezes, né, um simples café tomando junto, tirar o tempo para outra pessoa, até porque hoje, tanto na cidade como no campo, o pessoal senta para tomar um café e tá no celular. Em vez de aproveitar o momento de conversar com a outra pessoa, tá ali no celular, olhando uma rede social que muitas vezes não vai agregar, né? E se isola mais ainda, porque daí entra numa bolha, né? Uma bolha do virtual que não uma bolha. E aí vem do que a gente está, né? Do que está se alimentando, né? Eu digo se alimentando no sentido da rede social, da TV, é notícias, é muita desgraça, e daí a pessoa começa a se alimentar daquilo lá, serve para botar mais a pessoa para baixo ainda, né? Isso aí. As mídias, assim, elas têm um poder de influência muito grande também. Então é como você disse, às vezes a pessoa já não tá com as emoções muito bem, né? E aí ela se depara com mais notícias ruins, com mais situações desagradáveis, e aquilo vai pesando ainda mais. Então, sim, temos que cuidar com o que a gente se alimenta, né? Tanto no sentido físico quanto emocional também. Maravilha. Então, pessoal, esse foi o podcast aqui da Grancast com a Emanuele, que veio trazer esse tema importantíssimo para esse setembro, que é a conscientização para o meio rural, para a pessoa conseguir identificar quando está entrando em uma depressão, em alguma coisa que possa abalar ela, e principalmente a pessoa não misturar o pessoal dela com o negócio, pois isso aí pode sobrecarregá-la. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo, que é de grande importância, para outras pessoas, pois assim você vai poder estar salvando vidas e auxiliando para aquele familiar, para aquela pessoa tão importante. Não deixe de nos seguir e muito obrigado, Emanuele, pelo seu conteúdo, por esse material incrível que você trouxe aqui hoje. Muito obrigada, fico muito feliz em ter participado. E se eu pudesse deixar assim, uma mensagem para esse trabalhador é que ele se cuide, né? Que ele não está sozinho, que existem muitas pessoas que podem auxiliar, né, o trabalhador, a família, os amigos, os profissionais especializados, mas que é importante ele ter esse momento de cuidado com ele mesmo, né? Assim como ele cuida lá da terra, né? Que ele cuide dele para que ele possa também continuar bem e se sentindo bem nos ambientes que ele frequenta. Maravilha. Muito obrigado a todos. Obrigada.